Hoje nós vamos falar sobre o tema ação e reação. E a Patrícia, nas palavras introdutórias, ela já até deu algumas dicas, né? Ela falou assim: nós somos herdeiros de nós mesmos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É disso que se trata o assunto ação e reação, ou a tão conhecida e soberana lei de causa e efeito, que nós precisamos realmente compreender como é que isso funciona, muito bem explicada pela codificação espírita e pelos livros psicografados pelos nossos irmãos Chico Xavier, Divaldo Franco e esses médiuns maravilhosos que trouxeram a palavra da espiritualidade, enriquecendo os ensinamentos do Espírito de Verdade, lá da era de Kardec, que nos esclareceram tão bem a respeito desses temas tão importantes. Quando nós falamos ação e reação, a gente tem assim uma noção, até pelo estudo da física, que nós que passamos pelo banco da escola, né? Quando nós estudamos a terceira lei de Newton, nós estudamos o princípio da ação e reação. Um princípio que relaciona as forças de interação entre os corpos. E diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, mas no sentido contrário. Ou seja, é uma contra a outra em igual intensidade. Só que quando a gente fala de ação e reação na lei de Deus, e principalmente segundo o Espiritismo, não é exatamente assim, porque essas forças contrárias, na verdade, elas se referem às consequências morais sobre as ações individuais dos espíritos nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual, para as quais serão considerados diversos fatores que poderão intensificar ou atenuar a reparação, ou seja, a reação à ação cometida. Então, quando nós vamos lá naquela obra majestosa do espírito André Luiz, intitulada Ação e Reação, nós encontramos alguns pensamentos que nós reservamos aqui para poder apresentar para os irmãos e para as irmãs. Quando diz assim: todos os padecimentos infernais são criações da própria humanidade. As regiões infernais estão superlotadas de sofrimento que nós mesmos criamos. O inferno é o reflexo de nós mesmos. A rigor, é obra nossa. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Então, por essas palavras que nós colhemos dessa obra literária, né, pelo Chico Xavier, autoria do espírito André Luiz, nós vemos que o conceito de inferno é um inferno diferente daquele inferno exterior, onde existem criaturas criadas especificamente para nos atormentar, os demônios, um lugar lá das labaredas, do fogo comburante que nos torturaria pela eternidade. Nós vemos aqui os espíritos explicando que o processo íntimo nosso é que cria as nossas zonas infernais, as quais muitas vezes, por sintonia, quando desencarnarmos, vamos habitar regiões assim de padecimento, exatamente pela não observância e pelo não cumprimento das leis de Deus. Nós encontramos no Novo Testamento alguns alertas. Por exemplo, o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 52, ele registrou o seguinte: então Jesus disse-lhe: embainha tua espada, porque
todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então a gente vê um princípio aí realmente de ação e reação. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então nós percebemos que isso está muito bem enquadrado dentro de um conceito de justiça divina. Aquilo que nós realizarmos poderá trazer para nós benefício ou tormenta, ou dor de cabeça. E Mateus registrou as palavras sábias de Jesus quando ele disse assim, no capítulo 18, versículos 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então Jesus estava querendo dizer que o escândalo, o desvio da lei, o erro, a falha, a falta humana vai acontecer. Por quê? Por causa do nível espiritual de evolução ainda tão pequeno que nós estamos vivenciando no planeta nessa atual fase da nossa existência. Mas Jesus alerta, ai daquele por quem o escândalo vem, querendo dizer, não sejamos nós, não seja você, irmão de Jesus, não seja você, meu irmão, o autor do escândalo. E aí vem mais uma sequência aqui nos versículos que nós não vamos ler, porque a ideia já ficou muito bem sedimentada com essas palavras de Jesus. Falar de ação e reação, ou lei de causa e efeito, exige que nós, primeiro, abordemos a questão do nosso livre-arbítrio, que é um dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. O nosso poder de decisão, a nossa capacidade de discernir. Quando nós vamos ao dicionário, nós encontramos a seguinte definição para livre-arbítrio, dentre várias, a gente encontrou essa: oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida. Ou seja, é algo que eu tomo a decisão de fazer. A decisão foi minha, eu fui lá e realizei. Com isso, nós vamos tirar algumas conclusões muito interessantes. Por exemplo, um homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que o homem pratica não foram previamente determinados. Por isso, os crimes que o homem comete não resultam de uma sentença do destino, como se o homem fosse um robô e guindado ao mal. Não. Ele pode, seja por prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime. Olha o que os espíritos dizem. Quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então pode ser que ocorra uma decisão nossa antes de desencarnar, uma decisão nossa antes de reencarnar, que nos leve a um ambiente criminoso, ou a tomarmos atitudes criminosas que nós já planejamos antes de retornarmos à Terra. Mas quando estamos diante delas, o fazer ou não fazer, e vai estar sempre submetido à nossa vontade, ao nosso desejo, ao nosso discernimento, realizar ou não realizar, agir ou não agir. Então o livre-arbítrio existe tanto para o estado do espírito na erraticidade, quando ele faz a escolha da sua próxima existência ou das suas provas, porque a depender do nível de evolução espiritual, nós podemos escolher as provas que vamos nos submeter na próxima encarnação, pode acontecer isso. E quando o espírito está encarnado, o livre-arbítrio vai existir justamente na faculdade de ele ceder ou de resistir aos arrastamentos que nos sejam submetidos, que nos levam
ao mal. Agora, naturalmente, cabe à educação, a nossa educação quando espíritos em ação, ou no campo material ou no campo espiritual, cabe à educação que nós recebemos combater essas más tendências. Então é um trabalho íntimo, por isso que o reino dos céus, que Jesus prometeu, ele precisa ser conquistado pelo esforço. Ele não é dado de graça para nós, não. Portanto, de acordo com a doutrina espírita, não tem um arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os seus ouvidos a uma voz que fala no seu íntimo, querendo induzi-lo ao mal. Como pode também cerrar os ouvidos a uma voz material, ou seja, alguém que nos induza convivendo conosco, falando ostensivamente, nos sugerindo praticar o mal. Dessa forma, com o livre-arbítrio, nós deixamos de ser uma simples máquina, ou seja, não existe um determinismo absoluto na nossa vida. Nós não vamos atuar por uma impulsão que seja independente da nossa vontade. Isso não acontece. Nós somos seres racionais, ouvimos, julgamos, escolhemos livremente entre conselhos, esse ou aquele conselho, e vamos decidir o que é melhor para nós. Dito isso, nós podemos começar então a explorar a questão da lei de causa e efeito. Porque nada acontece no universo por acaso. Existe um encadeamento de acontecimentos que são regidos por leis naturais, leis divinas. Essas leis, elas correlacionam causas aos efeitos respectivos. As nossas vidas, como parte integrante da obra da criação, também estão sujeitas a esse princípio, de causa e efeito, que também denominamos ação e reação como equivalência, com as ponderações que nós fizemos no início dessa apresentação. E nós possuímos, então, o livre-arbítrio, como foi explicado, e podemos optar, tomar decisões, e à medida que nós vamos no caminho da evolução cada vez mais conquistando valores espirituais, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando. Basta a gente deduzir logicamente, por exemplo, que nos reinos inferiores, por exemplo, no reino animal, o livre-arbítrio é muito limitado, existe muito um determinismo para a reprodução, para a sobrevivência. Nós podemos optar por várias coisas, nós estamos mais adiante. Então, à medida que nós vamos usufruindo de forma racional e inteligente para o bem do nosso livre-arbítrio, nós vamos conquistando cada vez mais uma amplitude desse livre-arbítrio. A nossa liberdade vai ser cada vez maior. Então, como disse a nossa querida Patrícia, os nossos atos, bons ou maus, vão constituir a semeadura das nossas vidas. Agora, os produtos da colheita, como estão submetidos às leis, à lei de justiça e bondade divinas, eles vão refletir com exatidão o tipo de semente que nós plantamos. Então, aquilo que a gente estiver colhendo vai indicar o que aconteceu antes conosco. O bem praticado, naturalmente, vai resultar em libertação, assim como o mal vai resultar em aprisionamento. E é isso que diz o livro Ação e Reação. Os nossos atos, pelas palavras lá do André Luiz, eles tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. Ele lembra que ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Existe na justiça divina essa contabilidade. E que nós, após termos conquistado a coroa da razão, vamos ter de prestar contas de tudo o que fizermos no momento oportuno, porque às vezes não vai ser aqui, agora, não vai ser nessa existência, mesmo porque não pode haver progresso sem justiça e aferição de valores. Por isso, muitas vezes, nós queremos ver a justiça ser aplicada para certas pessoas que cometem crimes. Nós temos pressa de ver a justiça ser aplicada e nos esquecemos da justiça de Deus, que espera, que aguarda
e no momento certo ela vai pedir a essa aferição de valores, as reparações necessárias. Então, tudo o que nós somos e tudo que nós temos é naturalmente por empréstimo de Deus. E todos os que cometem o mal acabam se tornando escravos do mal. E para sanar o mal, é imprescindível que nós soframos a purgação que extirpa o mal. Quando nós estamos sujeitos a uma situação de sofrimento, muitas vezes nós podemos ou devemos desconfiar do nosso próprio passado, porque a justiça divina é perfeita. Nós podemos raciocinar assim, ou foi alguma coisa que eu fiz numa época que eu não me lembro, ou é uma prova que Deus está colocando à minha frente para medir o meu mérito, a minha capacidade de superar a prova sem reclamações. Emmanuel tem uma frase que diz assim: os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penalogia ante a justiça divina. Penalogia é o conjunto das penas, das reparações, né? Cada qual de nós traz em si e traz consigo os resultados das próprias ações, e ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Então nós estamos inseridos num universo inteligente, justo, sábio, porque o nosso mentor, o nosso Criador, que é Deus, é perfeição pura. A imperfeição, ela está na nossa mente, na nossa ignorância, na incapacidade de nós compreendermos esses mecanismos que para nós muitas vezes é difícil, porque não tivemos acesso a essas explicações ao longo da nossa vida, né? Então a lei de causa e efeito, segundo o entendimento espírita, ela se refere tanto à manifestação de justiça, bondade e misericórdia divinas, como também à necessidade evolutiva do ser humano de reparar os seus erros cometidos, decorrentes das infrações cometidas contra a lei de liberdade. Então, em todas as coisas, uma causa deve preceder o efeito. A justiça e a bondade divinas, como dissemos, estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. E se nós admitirmos a existência de Deus, ninguém pode conceber Deus que não seja um Deus infinito em suas perfeições. Se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode jamais agir caprichosamente. Deus não pode agir com parcialidade. Ele não pode impingir uma pena, uma enfermidade, um relacionamento difícil, uma perda material ou sentimental a determinada pessoa com parcialidade. Então, as nossas vicissitudes, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, elas sempre derivam de uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, nós temos que raciocinar o seguinte, que nós estamos no presente construindo o nosso próprio futuro. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos envolvidos nas consequências do nosso passado. Como espíritos, estamos diretamente vinculados às nossas próprias obras. E devemos, portanto, compreender que os infortúnios que às vezes nos encontramos sujeitos, né, têm causas precedentes ou nessa vida, coisas que nós cometemos agora, ou em vidas anteriores, vidas pregressas. Porque existe também uma lei que é a lei do esquecimento. Quando nós reencarnamos, nós não lembramos das vidas anteriores. Isso é uma maravilha, uma proteção que Deus nos oferece. Porque se a gente ficasse lembrando de todo o mal que a gente cometeu, se a gente lembrasse das pessoas que nós odiamos, e muitas vezes elas são colocadas novamente ao nosso lado para a gente se reajustar, como é que a gente conseguiria progredir? Nós íamos viver um ambiente de eterno rancor, vingança. Então nós temos esse esquecimento, mas para que a gente compreenda o resultado das nossas atitudes de existências anteriores, nós podemos tomar como referência as nossas próprias tendências, as nossas provas,
que estamos sendo sujeitos, as nossas limitações físicas, as limitações morais e espirituais, as oportunidades que surgem no nosso caminho. Então, essas limitações do nosso corpo físico, elas dizem muito a respeito de coisas que fizemos no nosso passado. Olha, no Código Penal da Vida Futura, que é um item maravilhoso da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, está registrado o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Olha que interessante. Todo o bem que nós realizarmos está computado e guardado no nosso prontuário, na nossa ficha espiritual. E todo o mal que nós tivermos praticado também. E Kardec alerta, mesmo entre as pessoas mais perversas, o bem que elas praticam está computado. Então a justiça divina realmente é perfeita. E o Kardec fez uma pergunta muito interessante em O Livro dos Espíritos, a questão número 964. Ele perguntou para os espíritos que estavam assessorando na elaboração da codificação do Espiritismo, ele perguntou o seguinte: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Olha que interessante. A concepção da pergunta já coloca Deus como uma entidade, né? Olha o que os espíritos responderam. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Essa pergunta e essa resposta, para mim, elas encerram um ensinamento extraordinário, porque elas mostram não apenas a questão da justiça divina, mas elas mostram que nós devemos tomar a lei de causa e efeito como sendo o próprio Deus agindo. Então Deus não é uma pessoa, alguém que está lá me observando, você fez isso, você fez aquilo. Não há necessidade. O meu espírito já está automaticamente sujeito à lei de causa e efeito que rege todo o universo. E com isso vem, como veio aqui o exemplo, se a gente abusa da gastronomia, vai advir como consequência ao abuso dessa lei, né? Do bem-estar do corpo, do equilíbrio do corpo, vai vir a doença, a enfermidade do corpo. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender a raciocinar nesses mecanismos de perfeição, né? E uma coisa importante é que quando nós estamos desencarnados, quando nós estamos lá na chamada erraticidade, que é o período entre reencarnações, nós não fugimos à lei de causa e efeito. Porque morte do corpo não significa libertação para espíritos que estão endividados perante a lei de Deus, com suas consciências intranquilas. Porque, como nós dissemos, ninguém avança, ou seja, progride, sem reparar o mal que haja feito. Então, um corpo inerte não é libertação da alma, como nós já dissemos. Aí, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, aquelas que ele não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, o estado do espírito na erraticidade, depois que a gente desencarnar, se vai ser feliz ou desgraçado,
vai ser inerente ao seu grau de pureza ou impureza, ou seja, o progresso moral do espírito. A felicidade completa está vinculada à perfeição do espírito, ou seja, à purificação completa do espírito, que é o nosso caminho evolutivo, caminho em direção à luz, caminho em direção a Deus. E toda a imperfeição da alma é causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Olha, podemos concluir que o entendimento da lei de causa e efeito, disso que nós estamos falando, nos permite compreender em plenitude, portanto, a justiça de Deus. Nós sentimos que tudo passa a ter uma razão de ser, que nada vai acontecer por acaso, que os males, os sofrimentos que nós enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, com o nosso presente, ou às vezes com o nosso futuro, com a prova para o nosso futuro. E um outro ponto interessante é que se a dor é para nós uma moeda através da qual nós resgatamos o nosso passado, Deus oferece para nós o bem como sendo uma alternativa abençoada para nós atenuarmos o mal cometido. Por isso não existe um inferno eterno, as penas eternas, porque nós podemos, se a gente parar aqui agora e falar, puxa, eu passei minha vida inteira só cometendo o mal, mas a partir de agora eu vou fazer o bem. Então começa a haver uma contabilidade positiva. Aquilo que eu tinha que reparar, que eu estava com débito desse tamanho no campo negativo, começa a ser atenuado à medida que eu vou praticando o bem. Isso é uma lógica muito interessante e ela é motivadora. Então, todo o esforço nosso em favor do próximo, porque é para o próximo que a gente deve dirigir os nossos esforços, que é o amor, né? Amar a Deus é igual a amar ao próximo, amar a si mesmo. Todo esforço direcionado para o próximo vai amortizar os nossos débitos e tornar mais suave os nossos resgates. Aí nós vemos que Deus não criou, então, uma inflexibilidade de punição. Não existe eternidade de penas. E nós temos aí a prova para nós, é a questão da reencarnação. Porque reencarnar é ter nova oportunidade, é nova chance de reatar aquelas desavenças, de construir aquilo que nós destruímos, de transformar o ódio que a gente sentiu antes em amor, de perdoar aquilo que nós não conseguimos perdoar anteriormente. Por isso que nós vamos reencarnando nesse processo do espírito caminhar para Deus e assim vamos edificando o nosso próprio futuro. Então nós temos visto aí que existe uma relação de causalidade muito grande, né? Por exemplo, nos problemas, doenças, as dores que nós enfrentamos como consequências de nossas ações. É claro que nem sempre os problemas estão nas vidas anteriores. Muitas vezes nós estamos agora provocando o mal para nós, que nós vamos ter que enfrentar daqui um pouco. Se nós, por exemplo, nos ligamos a vícios no nosso corpo físico, a vícios morais de comportamento, se nós destruímos as nossas amizades, os nossos relacionamentos interpessoais, pode ser que nessa mesma existência nós vamos ter que arcar com o resultado, com o efeito dessas causas que nós estamos promovendo. Ainda no livro O Céu e o Inferno, dentro do Código Penal da Vida Futura, Kardec anotou assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que precisa ser paga. Se não for nessa existência, vai ser na seguinte ou nas seguintes, porque as existências são solidárias entre si. Então, um crime cometido hoje, que ficou às ocultas dos homens, das pessoas, ele não está às ocultas de Deus. Ele está gravado no nosso espírito, gravado no nosso perispírito, no nosso corpo psicossomático. À medida que nós vamos reencarnando ou passamos para o plano espiritual,
Primeiro, nós levamos essa consequência conosco e, às vezes, na reencarnação, nós vamos trazer para o corpo seguinte, para a situação seguinte, para a família seguinte, para a experiência seguinte, nós vamos trazer o resultado daquilo que nós cometemos agora. Então, quem se quita numa existência não vai ter de pagar por aquilo uma segunda vez. Por isso é importante a gente aprender a tomar boas resoluções nessa vida e pensando no nosso próprio futuro para que a gente não construa para si um futuro cheio de problemas. Então nós encontramos no livro Leis de Amor, que é um livrinho, falo livrinho porque ele é pequenininho no tamanho, mas é um livro maravilhoso do Espírito Emmanuel, Leis de Amor. Nós encontramos algumas informações lá que são maravilhosas. Por exemplo, a grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, que é o perispírito. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Pronto, explicou. Eu penso de forma desviada da lei de Deus, eu ajo de forma disforme com a lei de Deus e vou, com isso, afetando o meu perispírito, os centros vitais, a qualidade dos fluidos do meu perispírito. Essa desarmonia do meu corpo psicossomático, ela fica ali guardada. Quando eu vou receber um outro corpo na próxima encarnação, aquilo vem junto. E a única maneira de nós nos livrarmos disso é uma espécie de evacuação pelo próprio corpo físico. E aí vem os órgãos sendo afetados de várias maneiras, com disfunções, com tumores, com vários problemas, que muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, que azar, como Deus foi injusto comigo, me trazendo essa enfermidade aqui agora. Não, fomos nós mesmos que lá atrás, em outra existência, tomamos ações erradas, decisões erradas, e aí nós herdamos aquilo que nós mesmos fizemos. E muitas vezes vêm os casos de doenças compulsórias, que a lei define, olha, você vai reencarnar, você vai ter que passar por aquela e aquela enfermidade naquela época da sua vida. E o corpo se torna para nós, então, uma cela regenerativa. É como se fosse uma espécie de internação compulsória. Nós temos uma grande amiga que é médium, que ela teve um filho que ficou 30 anos. O filho estava instalado num corpo vegetativo. Ele não fazia nada a não ser respirar. Então tudo era complicado para alimentar, para limpar, para fazer higiene. Ele não conseguia interagir. Mas ela me dizia o seguinte, Marcelo, eu converso com o espírito dele, com esse espírito, toda noite. O espírito dele é lindo, é maravilhoso. E ele está apenas resgatando o passado nesse corpo. A partir do momento que passar essa época, ele vai ficar livre disso. Ou seja, a questão é do espírito e o corpo, muitas vezes, apenas reflete isso. Assim como, muitas vezes, nós precisamos reencarnar ao lado de pessoas com as quais nós ficamos com pendências. Por exemplo, olha o que o livro Leis de Amor diz. Pais despóticos, ou seja, arbitrários, são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então nós recebemos eles de volta como pais. O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperância e à delinquência. A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que no outro tempo induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. O marido ingrato e desleal é o esposo que precipitamos na deserção. A esposa que nos amarga o sentimento é a mulher que nós menosprezamos. Aí fala uma coisa positiva, os parentes abnegados, amigos de outras eras com os quais já construímos sólidos alicerces de amizade. Esse livro, Leis de Amor, esclarece muito para a gente
para que a gente compreenda o que está acontecendo na minha vida. A gente fala, nossa, eu dei azar, eu tenho um irmão que é muito chato, eu tenho um vizinho não sei o quê, eu tenho uma mulher que é, né? Ficamos só achando, vendo defeitos, mas precisamos compreender a lei divina e entendermos o nosso papel. O Emmanuel fala assim nesse livro: evitemos o divórcio tanto quanto possível, combatamos o aborto e o suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor. O divórcio adia o resgate, o aborto complica o destino, o suicídio agrava todos os sofrimentos. É claro que cada tema desse aqui que nós citamos, né? Divórcio, aborto, suicídio, dava para desenvolver 3 palestras distintas, mas isso é só para a gente lançar uma ideia, para nós termos uma noção de como que o Espiritismo aprofunda nessas questões. No livro Ação e Reação, nós guardamos 2 frases, 2 pensamentos que nós gostamos demais, são muito esclarecedores. O primeiro deles diz assim: quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Quanto mais sabemos, quanto mais aprendemos, quanto mais vamos ganhando no campo da razão, quanto mais fazemos as leituras, ouvimos no campo da educação, do aprendizado, maior a nossa responsabilidade sobre as ações. É lógico. E vem a segunda frase: quanto mais luz no entendimento, maior o pesar de haver cometido a falta. Ou seja, quanto mais a gente compreender como que funciona a lei, quando nós cometermos uma falta e violarmos aquilo que nós já aprendemos, essa clareza vai nos dar um tremendo pesar. E esse é o principal problema do espírito quando ele desencarna, porque é o remorso destrutivo. É o espírito perceber aquilo que ele fez de errado, que ele não deveria ter feito, que ele poderia ter evitado, não é? Olha, nós queremos dar um exemplo, mencionar um fato que está correndo aí agora na televisão. É um assunto circunstancial, a respeito de uma jovem que recebeu uma bala perdida aí na cidade. Então está havendo, lógico, está havendo uma grande comoção. Não era para ter acontecido, né? Uma troca de tiros entre polícia e o bandido, sei lá o quê. Aí a gente lembra aquela história do escândalo. O escândalo acaba tendo que vir, porque o mal ainda impera sobre a terra. Então tá lá os bandidos, a polícia, né, trocando tiros, etc, etc. De repente uma bala pega uma pessoa, você diria ela inocente. Ela não tinha culpa. Como é que ela morreu daquilo? Ela morreu porque estava na época de morrer, de desencarnar. Se não fosse pela bala perdida, seria por uma outra coisa nessa época da sua vida. A bala perdida foi apenas instrumento do período que ela tinha que cumprir nessa encarnação. Então isso pode parecer meio cruel, meio revoltante para muitas pessoas, mas sobre o olhar da justiça divina, você vai viver 40 anos, depois você vai retornar. Aí daí um tempo você vai ter outra experiência. Para a espiritualidade superior, para Deus, para os nossos governadores espirituais, a nossa experiência ela é válida aqui e é válida no campo espiritual. Nós temos que exercer a lei em ambos os planos. Então, esses fatos, quando acontecem, eles não estão fora do âmbito da justiça divina. O que foge à lei de causa e efeito é quando há o suicídio, porque aí eu tomo a decisão de antecipar o tempo de reencarnação que estava previsto para mim. Aí realmente eu cometo um crime dos mais graves contra a lei de Deus. Então vamos ver aqui algumas características da lei de causa e efeito. Fazendo um retrospecto. O ser humano tem livre-arbítrio para construir o seu destino. Em decorrência da lei de liberdade e do nível evolutivo em que se encontra, o espírito faz escolhas, acertadas ou equivocadas. Escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo de referência para novas escolhas, vai aumentando a liberdade. As más ações ou escolhas infelizes produzem sofrimento ao espírito
Porque ainda que ele não tenha maior compreensão do processo de ação e reação, da repercussão dos seus atos, a voz da consciência, que é um mecanismo regulador da vida, o alerta de que ele cometeu um atentado contra a lei de Deus. Os erros ou os equívocos cometidos são reparados ao longo das reencarnações sucessivas, por meio das provações, sempre com base na expressão amor, justiça, misericórdia divinos. Os processos de reparação e os novos aprendizados são definidos no planejamento reencarnatório, que não é inflexível nem infalível. O indivíduo pode, quando reencarnado, ignorar o que foi planejado. Ou seja, existe um planejamento reencarnatório, você vai viver tal tempo, você vai ter tal corpo, você vai se unir àquela pessoa, você vai entrar naquela família, você vai nascer naquele país, naquela região. Então há um planejamento reencarnatório, mas não é inflexível, porque quando a gente renasce, nós podemos, à medida que recebemos, a luz do raciocínio, da razão, e o livre-arbítrio começa a nos impulsionar, nós podemos tomar decisões diferentes. Então, nesse sentido, a manifestação da lei de causa e efeito em cada período reencarnatório, ela representa a escolha de provas definidas ou aceitas pelo reencarnante. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que ele tem de expiar. Agora a gente gostaria, antes que a gente caminhasse para o encerramento, de falar um pouco a respeito da tal da lei de Talião, porque muita gente comenta a respeito do olho por olho, dente por dente. Vamos dar uma passada nisso aí. A lei de Talião, ou lex talionis, lex é lei e talis é tal, idêntico, é a lei do talionato, lei da retaliação, da reciprocidade, aplicação de uma pena idêntica à que foi cometido. É uma pena do mesmo dano causado. Se eu causei tal dano, eu tenho que receber tal dano de volta. É uma aplicação muito rigorosa dessa reciprocidade que existe entre o crime e a punição. Essa lei, como nós dissemos expressamente, ela é normalmente conhecida como olho por olho, dente por dente. É uma das mais antigas leis conhecidas e que foram encontradas no Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos que foram encontrados no Império Babilônio, que data de 1792 a 1750 a.C. Então, essa pena de talião, ela existia porque os legisladores da antiguidade, eles evitavam que a justiça fosse aplicada pelas próprias mãos nas questões de crimes e delitos, mas de acordo com a ordenação jurídica que vigorava na época. Então, ela prescreve que a punição tem que ser do tamanho exato da ofensa, com base no princípio de reciprocidade, como nós dissemos. E para a doutrina espírita, como é que vale essa lei? Olha, a lei de Talião para a doutrina espírita, ela é considerada assim implacável, uma vez que ela não considera as causas perfeitamente e nem os atenuantes, e também porque não cogita do perdão. Ou seja, toma lá, dá cá. E os atenuantes? E aquilo que pode gerar um benefício para a pessoa que cometeu o crime? Essa lei, pelo entendimento do Código de Hammurabi lá, não funcionaria. Então, obviamente que todo erro ou crime cometido tem uma reparação, mas não de forma tão radical como explicitada pela lei de Talião. Mas o interessante é que no Livro dos Espíritos, na questão 764, nós encontramos uma orientação da espiritualidade sobre isso. Então, Kardec perguntou assim: disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Os espíritos respondem o seguinte: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito destas palavras, como acerca de outras. Aí vem a frase que nós gostamos, diz assim: a pena de talião é a justiça de Deus.
Então nós devemos tomar não com a nossa interpretação, mas que a pena de talião é dizer que o crime que foi cometido por nós, ele precisa ser reparado. Não com a mesma retaliação, mas precisa ser reparado. É Deus quem a aplica. Olha o que os Espíritos falam. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Então, os Espíritos estão mostrando o seguinte, que a lei de Talião, na verdade, ela é uma representação da lei de causa e efeito, uma expressão rudimentar, porque os Espíritos pedem para a gente tomar cuidado com o uso das palavras. Para nós, a lei de causa e efeito traz os atenuantes que nós mesmos podemos usar como recursos, provocar esses atenuantes para que as nossas reparações não sejam tão violentas. Então vamos para algumas conclusões. Quando a nossa dor não gera dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Olha que interessante, hein? Emmanuel diz assim: indispensável reconstruir as causas para que os resultados se modifiquem. André Luiz, por sua vez: ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Então, meus irmãos, quais seriam as soluções para nós que já tivemos em débito aí com a lei de causa e efeito, né? Vamos ler alguns pensamentos aqui. Em primeiro lugar, quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ou seja, se nós cometemos um crime, uma falta para com a lei, e ela foi muito pesada, muito forte, nós vamos levar um tempo para conseguir a reparação a essa falta. Se nós ainda não estamos habituados à prática do bem, vai levar um tempo para que a gente consiga fazê-lo com naturalidade. O que importa é a nossa disposição, o nosso ânimo para que a gente caminhe nessa direção. Por isso, nós devemos começar a articular ideias redentoras, ideias edificantes desde já, favorecendo o quê? A reconstrução do nosso próprio futuro. Por isso é importante ler, é importante estudar, é importante participar de tarefas caritativas, é importante praticar realmente a caridade material, moral, porque aí nós vamos já construindo para nós o futuro. Precisamos espalhar o socorro pela prece e também com os nossos braços, né? Com a nossa mão, com o nosso esforço pessoal. Todo o bem que nós realizarmos será um recurso vivo atuando em favor de nós mesmos. Nenhum de nós vai conseguir penetrar o céu se não tivermos paz de consciência. E como é que a gente consegue paz de consciência? Deixando de cometer crimes, deixando de violar a lei divina. Então, o serviço do nosso próprio resgate vai ser sempre pessoal e intransferível. O trabalho voluntário de solidariedade angaria simpatias espirituais a favor de nós mesmos. Trabalhar no bem, fazer o culto no lar, estudar, tudo isso traz simpatia dos espíritos superiores. Eles começam a nos acompanhar, a sintonizar conosco. Então, nós temos condição
de criar esses elos espirituais com essas atitudes. Então, gerando novas causas com o bem praticado hoje, nós poderemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. A caridade, o estudo nobre, a fé, o bom ânimo, o otimismo, o trabalho, a arte, a meditação construtiva são temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. E assim, meus amigos, nós encerramos a apresentação que a gente queria trazer para hoje, para essa noite, entendendo que ainda temos muito a fazer, né? Em prol do nosso próprio futuro. Mas não é uma atitude de egoísmo, porque o nosso futuro vai depender de quem? Do próximo. Nós precisamos caminhar em direção do amor ao próximo para que a gente consiga construir um futuro melhor para nós mesmos. Assim, nós devolvemos a palavra para a nossa querida dirigente. Desejamos muita paz para todos nós.